Então, na verdade, esse segundo webinar da Farma é uma reprise do que nós fizemos, né? Que nós Exatamente. tivemos um Sim. problema técnico e não conseguimos gravar. Então, É, vamos reeditar esse webinar e isso vai ser muito bom, porque muitas pessoas que já participaram do outro possam ter pensado, ter aparecido algumas outras dúvidas e a gente vai falar sobre isso, né? O importante que a gente vai fazer nisso aqui é fazer uma breve explanação sobre a fitoterapia chinesa, sobre a medicina tradicional chinesa, para que todos realmente possam ter uma boa noção do que está, muitas vezes, por trás, né? Do que está por trás de quando uma pessoa toma uma fórmula, né? O que isso está, como isso é, de certa forma, construído, né? E isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a divisão da medicina tradicional chinesa. Isso é crucial para todas as pessoas entenderem. A medicina tradicional chinesa é um conjunto de técnicas e ela é dividida em medicina interna e medicina externa, né? Medicina interna, a gente tem a fitoterapia, a dietética. A medicina externa, a gente tem a famosa acupuntura, as massagens e as terapias corporais, ou os exercícios chineses. Por que dessa divisão? Porque o que acontece com a gente é que a gente tem doenças crônicas e doenças agudas. Então, como eu vou tratar isso? Quando eu vou tratar uma doença aguda, uma dor, por exemplo, que é um quadro agudo, eu vou utilizar a acupuntura, eu vou utilizar as massagens, eu vou dar manutenção nesse quadro com as terapias corporais, com os exercícios chineses. Mas a partir do momento que eu tenho um quadro crônico, que é uma doença crônica que se arrasta há meses, há semanas, há meses, há anos, eu vou precisar de utilizar uma outra técnica da medicina chinesa, que é a fitoterapia e a dietética, a dieta chinesa. Então, muitas pessoas buscam um tratamento na acupuntura para um problema crônico. Isso pode ser tratado? Pode. Só que o tempo para se ter resultado vai ser grande. E a maioria das pessoas buscam essa situação num quadro agudo. É aquela situação do quadro que é crônico e que agudizou. Vai ter uma melhora muito boa com a acupuntura? Vai, mas vai se tratar só aquela parte que está aguda. Olha, tive um alívio de 50, 70, 80%. Por quê? O restante daquela dor, o restante daquilo que a pessoa está sentindo, é o quadro crônico, que vai demorar alguns dias, algumas horas, mas ele acaba reagudizando. Num processo muitas vezes menor, mas ele volta. Então, nesse momento, a acupuntura é fantástica. Ela vai tirar você da crise, mas você precisa de dar continuidade com o tratamento do crônico, que é a fitoterapia e a dieta. Então, isso é muito importante as pessoas compreenderem. Busca o tratamento, né, alternativo, busca o tratamento complementar, mas precisa de compreender isso. Acupuntura para quadros agudos. E isso funciona indiscutivelmente e maravilhosamente bem. Mas para tratar o crônico, para poder reduzir esse processo, essa cronicidade de muitos problemas, de muitas doenças, aí é a fitoterapia. Muito bem. A fitoterapia chinesa, ela também tem divisões. Ela é dividida em matéria médica, as fórmulas e receitas, né, que as pessoas usam as fórmulas, usam as receitas da fitoterapia chinesa, e a clínica médica, que é a parte do diagnóstico e da prescrição. A matéria médica, a chamada matéria médica, ela é o estudo das ervas.
individualizadas. As fórmulas e receitas, elas são o conjunto, como a gente vai montar isso, como a gente vai criar uma fórmula, como a gente vai modificar essa fórmula. Então, você precisa de primeiro conhecer as ervas, conhecer a matéria médica, conhecer as fórmulas clássicas, receitas clássicas, as fórmulas magistrais. Precisa de conhecer a clínica médica, a medicina interna, o NEICAM. E aí você vai juntar isso. Você pode pegar uma fórmula magistral, uma fórmula clássica e acrescentar alguma erva, mais uma, duas ou três ervas, para que aquela fórmula se encaixe melhor para especificamente para aquele paciente, especificamente para aquele quadro. Então, a gente começa a perceber como a fitoterapia, como a medicina tradicional chinesa, ela é específica. Ela é muito, muito, muito específica. E essa é uma das grandes vantagens, né? Você tem um tratamento extremamente particularizado. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa natureza das ervas, né? Porque a gente fala em ervas, fala em fórmulas, a gente pensa que é de uma forma ocidental, porque tem essa substância, tem aquele alcaloide, tem aquela vitamina. Dentro da medicina tradicional chinesa, nós não trabalhamos com isso. A gente não fica observando a parte química. A gente trabalha com o todo, a gente trabalha com a energia. Então, a natureza das ervas, ela está aqui dividida em as 4 energias, os 5 sabores, as 4 tendências, as correspondências aos canais e, obviamente, a teoria da toxicidade e a toxicidade das ervas. Então, não é uma questão química, e isso é muito, muito importante. A gente não está trabalhando com a química, nós estamos trabalhando com a energia, é com o conjunto da planta, da erva. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que seriam essas 4 energias, né? As 4 energias, elas têm uma base nesse livro, que é o Shen-Nong Pen-Saojin, que é o clássico da medicina chinesa de Shen-Nong, que é quem criou essa estrutura toda da fitoterapia. E lá diz assim: tratar aquele que está com frio é aquecê-lo. Tratar aquele que está com calor é refrescá-lo. Por isso, nós temos essas 4 energias: a energia quente, a energia morna, a fria e a fresca. Então, se a pessoa está com muito frio, se ela está com uma doença de frio, está com um resfriado, eu vou utilizar ervas mornas ou quentes. Se ela está com muito calor, aí eu vou utilizar uma erva de natureza fria ou fresca e vou equilibrar esse estado. Então, a gente trabalha com 4 energias. Vamos dar um exemplo aqui. O que seria uma erva quente ou morna? Por exemplo, o gengibre. O gengibre tem uma natureza quente. Então, quando você está com frio, você está invadido com frio, você está sentindo muito frio, você toma um chá de gengibre e ele vai te aquecer e vai colocar esse frio para fora. Agora, se eu estou com muito calor, eu vou precisar de usar uma erva fria, uma erva fresca. Um exemplo fácil que a gente tem à mão facilmente de erva fria, fresca, é o hortelã. Então, o hortelã tem uma natureza yin, o gengibre tem uma natureza yang. Um é quente e o outro é frio. Então, se eu tenho, por exemplo, um processo infeccioso, um processo inflamatório, dentro da medicina chinesa, isso é um quadro de calor. Então, eu vou utilizar ervas frescas e frias para tratar isso. Se eu tenho um quadro de frio, eu vou utilizar uma erva quente. Se eu tenho um resfriado, eu estou sentindo muito frio, eu vou utilizar uma erva quente, de natureza quente. E aí vocês vão anotando aí, vão vendo como que isso está ficando para vocês.
E a hora que a gente abrir para as perguntas, a gente explica isso melhor de acordo com o que cada um precisar. Aí nós temos os 5 sabores. E aqui a gente não está falando de sabor no paladar. Nós estamos falando do efeito. Ah, mas por que que chama de sabor? Aí é uma questão de tradução do nome, né? Do termo chinês. Então, quando a gente fala de sabor, nós estamos falando do efeito dessa erva. Então, o sabor picante, que está aí em negrito, xin, que é o termo em chinês, é picante. O sabor picante, ele tem o efeito de dispersar e mover. Gan, que significa doce, tem o efeito de tonificar e harmonizar. O sabor ácido tem o efeito de adstringir, de reter, de parar. O amargo, o efeito de drenar, secar e firmar. O salgado, o efeito de drenar para baixo, amolecer e dissipar nódulos. Aí aqui é uma coisa importante da gente falar e compreender. Muitas vezes a gente ouve falar, o sal faz mal para os ossos, né? O sal é muito complicado, o sal faz a pessoa inchar. Por quê? Porque o sabor salgado, o efeito do sal é de amolecer, é de dissipar nódulos. Então, tudo aquilo que é duro no corpo, com o uso de substâncias salgadas, de sabor salgado, vai gerar um amolecimento. Então, é só um exemplo para a gente poder compreender essa situação. E isso a gente não vai descer a detalhes, até porque é só um webinar, não é um estudo profundo. Mas isso vai mostrando como a fitoterapia trabalha. Ela não trabalha com questões químicas, ela trabalha com a energia, trabalha com o efeito que essas ervas têm. Aí nós temos 4 tendências. A tendência Yang, 2 tendências Yang, que é a ascensão, que é o efeito da medicinal de colocar aquela energia para cima, o flutuamento, que vai colocar para cima e vai dispersar. Então, muitas vezes a pessoa toma um chá e sente aquele calor que sobe. Às vezes você toma um outro tipo de chá com uma outra erva, ou uma mistura de ervas, e você sente o calor subir e fazer você suar e você sentir essa dispersão. Então, isso são tendências das ervas. Então, você tem uma erva de natureza quente ou morna, fria ou fresca, e você tem sabores. Entendendo que a erva tem sempre uma natureza, mas ela pode ter vários sabores. Por ela ter vários sabores, pode ter várias tendências. Uma tendência mais forte em acender e outra tendência mais forte em fazer o flutuamento, em fazer a ascensão de modo dispersivo. As outras 2 tendências é de descensão, de descender a ação medicinal. A gente vai ver mais à frente que na fitoterapia chinesa a gente tem ervas específicas para direcionar a ação medicinal de uma forma. Então, eu quero que aquela fórmula vá em direção, por exemplo, aos joelhos. Tem muita dor no joelho, tem muito incômodo no joelho, tem fraqueza no joelho. Então, eu vou acrescentar uma erva que tem a tendência de descer, e ela vai descer e ser direcionada para o joelho, de ser direcionada para o tornozelo, ou ser direcionada para a bexiga, para a parte de baixo. E o afundamento, né, que é a tendência de mover para baixo e para fora. É muito comum você encontrar essa tendência em ervas diuréticas. Ela move para baixo e move para fora. Ou seja, tem uma tendência ao afundamento, a favorecer a diurese, para diminuir edemas, por exemplo. Então, a gente percebe
que fitoterapia não é química, são energias, são sabores, são funcionalidades, são tendências para cima, para baixo, de dentro para fora, para subir, para descer. Isso faz muita diferença. E aí, nós temos a questão da correspondência aos canais. A medicina tradicional chinesa é um conjunto de terapias e elas estão todas interligadas. E uma das coisas que pertence a todos os 5 pilares da medicina tradicional chinesa, que é fitoterapia, dietoterapia, acupuntura, massagens e os exercícios chineses, o que junta isso tudo, o que é comum a todas essas terapias, são os canais energéticos, por onde a energia do nosso corpo circula. O famoso Qi Shui, a energia e o sangue circulam por canais energéticos. Então, se você vai utilizar a fitoterapia, cada erva corresponde, penetra melhor, produz seu efeito medicinal mais evidente em alguns canais. E esses canais, eles têm o nome dos nossos órgãos e vísceras. Então, é o canal do estômago, da bexiga, do pulmão, do baço, do intestino. Então, olha como isso se junta. Eu estou usando uma erva que tenha a correspondência ao canal, e esse é o caminho que a energia que leva a energia para esse órgão. E essa erva vai penetrar nesse canal, então ela tem o efeito medicinal. Lembra que eu disse que a gente pode direcionar o efeito medicinal das fórmulas e das ervas para os locais do corpo? Então, isso é possível graças a esses canais energéticos, que são utilizados na acupuntura, onde tem os pontos de acupuntura para você poder mover essa energia, mover esse sangue, mover o Qi Shui. É através disso que tudo funciona. Quando você faz uma massagem, você está fazendo uma massagem seguindo o trajeto de um canal energético. Quando você faz exercícios, né, muitas vezes as pessoas vê a pessoa fazendo tai chi, vê a pessoa fazendo outras práticas, você vê, às vezes, o chinês movimentar um dedo assim. Então, quando ele faz isso, ele está direcionando a energia para aquele canal. Então, quem conhece sabe que o dedo indicador é do pulmão, do intestino grosso. Quem sabe polegar é do pulmão. O dedo mindinho, uma parte dele é do coração, outra parte do intestino delgado. Então, quando você vê cada movimento daquele dentro dos exercícios chineses, eles estão ligados ao direcionamento energético para aquele determinado canal. Então, muita coisa começa a fazer sentido quando a gente começa a compreender um pouco mais da medicina tradicional chinesa, né? Do pensamento chinês. Toxicidade das ervas. Isso é uma coisa que é muito importante. As pessoas, eu estou tomando uma erva que pode ser tóxica. Se eu utilizar essa erva durante muito tempo, ela pode causar toxicidade. Realmente pode. E como que a gente sabe disso, né? Antigamente, lá no passado, essa toxicidade veio da prática. Hoje em dia, nós temos testes laboratoriais que vêm confirmando aquilo que já se sabia há séculos, há milênios. A gente sabe que determinada erva tem um efeito tóxico, a gente sabe a dosagem que pode utilizar, com quem pode utilizar essa forma, pode misturar essa erva com a outra. A gente sabe quem anula o efeito dessa erva, ou seja, a gente já sabe o antídoto. Como que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque estuda a matéria médica, a gente conhece erva por erva. Então, isso é que é muito importante.
Então, quando a gente trabalha com fitoterapia, a gente tem o domínio do conhecimento de erva por erva, como essa fórmula é feita, como essa fórmula foi construída. E, além do que, essas fórmulas, elas já vêm sendo utilizadas há milênios. Há milênios, há séculos, essas fórmulas vêm sendo utilizadas. E, importante, nenhuma delas o corpo criou resistência. Não é como um antibiótico que você toma, daqui a pouco ele não funciona mais porque o corpo criou uma resistência. Nós temos fórmulas aí, as mais novas, né, que tem 600, 800 anos que são utilizadas, 1000 anos que são utilizadas, e sempre dão um excelente resultado, porque essas fórmulas são naturais, elas não têm uma passagem hepática, não precisa dessa química. Então, o corpo reconhece isso. Isso faz total diferença. Então, fórmula chinesa não gera resistência. Você não cria resistência com essas ervas, com essas fórmulas. Isso é muito importante compreender. É óbvio que você não vai utilizar a mesma fórmula durante muito tempo, porque a partir do momento que você utilizou uma fórmula, eu melhorei isso, e isso. Então, eu vou precisar de trocar essa fórmula, eu vou precisar de modificar essa fórmula, vou precisar de incluir algumas ervas, ou vou fazer troca, vou aumentar a dosagem de uma, reduzir. Então, é um tratamento que acompanha a melhora do paciente. É diferente do que a gente está acostumado com a medicina ocidental. Olha, você vai ter que tomar esse remédio aqui para o resto da vida. Espera aí. Se eu for ter que tomar esse remédio para o resto da vida, alguma coisa está errada, né? Esse remédio não está me tratando. Ele está só paliando. Então, vamos dar um jeito de organizar isso, né? Vamos modificar, vamos incluir o tratamento da medicina tradicional chinesa para a gente poder dar continuidade à melhora do paciente. Vamos associar a fitoterapia chinesa com a ocidental, buscando um tratamento melhor, uma mudança no funcionamento, na fisiologia do paciente. Então, falando da toxicidade, a gente já disse, né, existem ervas muito tóxicas que a gente tem como trabalhar e transformar ela numa substância muito proveitosa para tratar doenças, né? Aí nós temos combinação de ervas. Nós vamos combinar ervas para quê? Para tratar melhor o quadro de doença que a pessoa tem, para a gente poder montar fórmulas. E essas combinações de ervas, elas têm regras a serem seguidas. Não é juntar de qualquer forma. Nós temos que observar a natureza, se ela é quente ou se ela é fria. Nós temos que observar a tendência, se ela é ascensiva, se ela descende. Nós temos que observar a correspondência ao canal. Nós temos que observar o sabor dessa erva, qual a função dela, para a gente poder organizar uma fórmula. Então, combinação de ervas é fundamental conhecer. Eu preciso conhecer as ervas e saber combiná-las. Então, o objetivo de combinação de ervas: reforçar o efeito terapêutico, eliminar ou restringir desvantagens quando eu estou utilizando, de repente, uma erva que é um pouco mais tóxica. E isso permite obter resultado quando se trata de uma doença complicada e, obviamente, criar fórmulas. Então, como que funciona isso? Regras de organização, né, de combinação de ervas. Eu tenho, numa fórmula, as pessoas que tomam fórmula, né, a sua fórmula ela é dividida numa erva imperadora, numa erva ministro, erva assessora e ervas coordenadoras ou condutoras. São ervas que trabalham
harmonizando, direcionando, conduzindo o efeito medicinal para aquele lugar que está acontecendo a doença, que está acontecendo a dor, que está acontecendo a desarmonia, a síndrome em si, né? Dito isso, vamos ver questões específicas da saúde da mulher. Uma coisa que é muito interessante é a fitoterapia para a saúde da mulher. Quem mais pode se beneficiar da fitoterapia é a mulher. O meu professor, que eu acompanhei ele durante anos, ele era ginecologista, professor Lio Tsao Yang. E ele sempre dizia isso: olha, a parte ginecológica tem um resultado muito, muito bom com a fitoterapia. E foi por isso que eu busquei me especializar em ginecologia. Em questões específicas da mulher, a gente vai falar de menstruação, que traz, infelizmente, uma série de transtornos para muitas mulheres, né? Problemas de regularidade de fluxo, né? Como a menstruação vem, às vezes atrasa, às vezes adianta. E cada situação dessa, dentro da medicina tradicional chinesa, diz muita coisa para a gente poder tratar. O fluxo, se ele é intenso ou se ele é escasso, as cólicas, né? A TPM, as questões do climatério, né? As questões da menopausa, isso tudo tem um resultado espetacular com a fitoterapia. Quando a gente fala, por exemplo, de regularidade, quando uma menstruação ela antecipa para a gente, dentro da medicina chinesa, ela tem essa mulher ela tem um quadro de calor. Então, quando eu for tratar, eu vou ficar atento a perceber sinais, né, da intensidade desse calor e vou combinar isso com ervas frescas, com ervas frias. O fluxo também. Se o fluxo é intenso, me fala também a respeito de calor. Então, eu vou juntar isso. Ah, tem um fluxo que tem uma perda muito grande. Então, eu vou utilizar ervas amargas que vão drenar, que vão segurar esse fluxo. Então, é um conjunto de observação para a construção de uma fórmula, né? Nós estamos aí com o tempo já meio escasso, não sei como é que vai ficar. Eu tô tentando ver isso, João. Não era para ter acontecido isso. Tô tentando estender aqui o horário. Mas vamos então abrir para o pessoal que quiser fazer algum comentário, alguma observação, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer uma explanação boa sobre essas questões da fitoterapia. Agora o pessoal já sabe que quando está tomando uma fórmula, não é uma coisa, juntou um monte de ervas aleatórias, não. Cada erva tem muitas especificações para você poder juntar uma com a outra. Dá, como a gente brinca, dá trabalho, né? A fitoterapia chinesa tem em torno de 12.000 ervas. Então, você escolher dentro disso, conhecer essas ervas, né, em detalhes para você poder juntar. Quando você faz isso, você tem resultados muito importante mesmo.